O CEO despediu-a numa terça-feira. Nem sequer levantou os olhos da sua secretária em mogno. Para o Damian Russo, a Hazel era apenas uma rapariga discreta que escrevia rápido e lhe trazia o café. Dispensável. Uma semana depois, Damian estava a olhar para uma imagem congelada de uma gravação de segurança recuperada. O oxigênio abandonou-lhe violentamente os pulmões. Viu a sua secretária, pacata e sem graça, a desmantelar calmamente um homem 2 vezes o seu tamanho, a deslizar uma pistola com silenciador para a mala antes de entrar para lhe entregar a carta de demissão. O submundo já não opera em becos escuros. Opera em salas de reuniões com janelas do chão ao teto, ar filtrado e homens a usar fatos de 6.000 euros. Damian Russo era o dono do 72º andar do edifício Apex. E dali, Chicago parecia uma placa de circuito de luzes e riqueza. Ele controlava os portos. Ele controlava os sindicatos. Ela controlava o fluxo de sangue da cidade, e isso estava lentamente a moê-lo até ao pó. Damian esfregou as têmporas, sentindo a dor surda e persistente atrás dos olhos. A paranoia era um casaco pesado, e ele usava-o a toda a hora. Cada aperto de mão era uma ameaça potencial. Cada sorriso era um cálculo. Numa vida composta inteiramente por egos barulhentos, temperamentos violentos e atrito constante, a única superfície sem atrito era a secretária da sua assistente executiva, Hazel Brooks. Se perguntassem a Damian para a descrever, ele teria dificuldade. Tinha uns 20 e poucos, talvez 30 anos. Usava cardigans bege que lhe engoliam a forma, sapatos pretos práticos que não faziam qualquer barulho nos soalhos, e saias que batiam exatamente a 2 centímetros abaixo do joelho. O seu cabelo tinha um tom indefinido de castanho, geralmente preso num gancho. Não usava perfume. Não usava maquilhagem, exceto talvez um toque de batom pálido. Era um fantasma que possuía uma velocidade de digitação de 200 palavras por minuto e uma capacidade inata de saber exatamente quando ele precisava de um copo de água, um duplo expresso ou um álibi. Damian gostava dela porque não tinha de pensar nela. No seu mundo, as mulheres eram ou alavancagens ou passivos ruidosos. A Hazel não era nada disso. Era uma máquina. Colocavas uma tarefa na ranhura e saíam resultados perfeitamente formatados, até a terça-feira com o Bastian. Bastian Locas era um problema. Ele dirigia o tráfico de narcóticos na Zona Sul, uma geração mais nova e mais faminta de criminosos que não respeitava as velhas fronteiras. Damian tinha-o convocado para o edifício Apex para assinar um acordo territorial. Era uma demonstração de domínio. Ir ao escritório de Damian significava reconhecer o trono de Damian. A atmosfera na sala de reuniões era tão espessa que se podia sufocar. Bastian estava encostado na sua cadeira de couro, ladeado por 2 homens cujos fatos não escondiam o volume dos coldres nos ombros. Damian sentou-se à cabeceira da mesa, com o seu chefe de segurança, Garrett, parado rigidamente junto à porta. É um arranjo simples, disse Damian. A sua voz, um barítono grave e rouco que comandava a sala. Mantens o teu produto fora dos meus contentores. Deixo-te usar os meus armazéns para armazenamento a um prêmio de 30%. Todos ganham dinheiro. Ninguém sangra. Bastian picava as unhas com um palito de ouro. 30% é puxado, Russo. Os meus homens fazem o trabalho pesado. Os teus homens usam a minha infraestrutura, contrapôs Damian suavemente. A infraestrutura que eu construí enquanto tu ainda roubavas rádios de carros Honda Civic. A mandíbula de Bastian apertou-se. O insulto atingiu o alvo. Damian pressionou a vantagem. Carregou no botão do intercomunicador embutido na mesa. Hazel, traz os contratos de Locke. 3 cópias. Silêncio. Damian franziu o sobrolho. Tocou no botão novamente. Hazel. Apenas o leve sibilar da estática respondeu. Bastian sorriu, endireitando-se ligeiramente. Problemas com a empregada, Damian. Se não consegues manter uma secretária na linha, como é que vais manter a Southside sob controlo? Uma pontada de irritação perfurou o crânio de Damian. A Hazel nunca se afastava da sua secretária. Nunca. Não tirava pausas para almoço. Comia amêndoas de uma gaveta da secretária. Não tirava pausas para ir à casa de banho que durassem mais de 90 segundos. A sua ausência agora
em frente a um rival que ele estava a tentar humilhar, era uma falha gritante na sua armadura. Passaram-se 5 minutos. A tensão na sala mudou de agressiva para constrangedora. A autoridade de Damien esvaía-se a cada tic-tac do relógio de guerra. Foi forçado a fazer conversa fiada, forçado a servir um copo de whisky a Bastion que ele não merecia, forçado a fingir que não estava a ferver de raiva. 22 minutos depois, a pesada porta de carvalho abriu-se. Hazel entrou. Carregava 3 pastas encadernadas em pele. Os olhos de Damien fixaram-se nela, frios e letais. Mas se ele esperava um pedido de desculpas, não o obteve. Ela não parecia perturbada. Caminhou com o seu passo silencioso e medido habitual. Mas enquanto se aproximava da mesa, os olhos aguçados de Damien captaram os detalhes. Faltava-lhe um botão no seu cardigan bege. O seu peito subia e descia apenas uma fração mais rápido do que o normal, e um leve cheiro metálico agarrava-se a ela. Um cheiro que sobrepujava completamente o seu habitual aroma de nada. Cheirava a cobre, a pó queimado, a sangue. "Desculpe a demora, Sr. Russo", disse ela. A sua voz era plana, desprovida de tremor. Distribuiu as pastas. Uma para Bastion, uma para o seu advogado, uma para Damien. Bastion riu-se, abrindo a sua. "Onde estiveste, querida?" "A fazer um tratamento de unhas." Hazel não olhou para ele. Nem sequer reconheceu que ele tinha falado. Simplesmente deu um passo atrás e cruzou as mãos à frente. "Mais alguma coisa, senhor?" Damien olhou-a de lado. A humilhação tinha um gosto azedo na sua boca. "Não. Sai." Ela acenou com a cabeça uma vez e saiu pela porta. Bastion assinou o contrato, mas a vitória pareceu oca. O domínio tinha sido minado por um atraso de 22 minutos. Quando Bastion saiu, a sorrir como se tivesse ganho alguma coisa, Damien permaneceu à mesa. Olhou para a assinatura no papel. Ele não tolerava incompetência. Na sua profissão, um detalhe perdido era uma bala na escuridão. Se a sua secretária não podia ser confiável para entregar um papel a tempo, não podia ser confiável de todo. Levantou-se, ajeitando os punhos. A decisão estava tomada. Fria, calculada, final. A chuva tinha começado. Uma forte e implacável chuva de Chicago que fustigava o vidro do chão ao teto do escritório privado de Damien. Ele estava junto à janela, observando a cidade cinzenta a desfocar-se por baixo dele, um copo de líquido âmbar frouxamente seguro na mão direita. A porta fez um clique. Hazel entrou. "Pediu para me ver, Sr. Russo." Ele não se virou imediatamente. Tomou um gole do seu whisky, deixando a ardência descer pela garganta. Depois virou-se. Ela estava no centro da vasta sala, parecendo pequena. Tinha as mãos cruzadas à frente. O botão em falta no seu cardigan ainda era uma falha gritante na sua apresentação, geralmente imaculada, embora aborrecida. 22 minutos, Hazel", disse Damien. A sua voz não estava alterada. Era perigosamente calma. "Sim, senhor. Bastion Locke é uma hiena. Ele procura fraquezas. Ele procura mancar. Hoje, deu-lhe uma. Fez-me parecer um homem que não tem controle sobre o seu próprio gabinete externo. Peço desculpa, Sr. Russo. Fui atrasada." "Atrasada?" Damien riu-se, caminhando lentamente para a sua secretária. Recostou-se na madeira pesada, cruzando os braços. "A impressora enguiçou? Deixaste cair a caneta? Que crise monumental te impediu de abrir uma porta durante 22 minutos?" Hazel olhou para ele. Os seus olhos eram um avelã pálido e desbotado. Pela primeira vez em 3 anos de emprego, Damien realmente olhou para eles. Estavam completamente vazios. Não havia medo, nem pânico, nem sequer o habitual nervosismo de um empregado a enfrentar o chefe. "Um problema logístico imprevisto, senhor", disse ela calmamente. Damien soltou uma risada curta e áspera. "Um problema logístico, claro. Bem, aqui está uma solução logística." Ele tirou uma grossa envelope branco da gaveta. Atirou-o para a secretária. Aterrou com um baque surdo e pesado. "Indemnização de 2 meses. Dinheiro. Limpa a tua secretária. Deixa o material." Ele esperava lágrimas. Ela esperava um apelo. A maioria das pessoas, confrontadas com a súbita e violenta cessação do seu sustento, especialmente um sustento que pagava tão bem como o dele, desmoronava-se. Imploravam. Prometiam que nunca mais aconteceria.
Hazel Brooks não fez nada disso. Olhou para o envelope. Depois voltou a olhar para Damien, compreendendo. Entendido, Sr. Russo. Deu um passo em frente, pegou no envelope e virou-se. Saiu do seu escritório com o mesmo passo medido e silencioso com que entrara. A porta fechou-se atrás dela. Damien ficou ali no silêncio. Uma estranha sensação de rastejar picou-lhe a nuca. Uma comichão, uma queda súbita e inexplicável na pressão atmosférica da sala. Afastou-a, atribuindo-a ao stress da reunião com o Locke, e voltou para sua janela. Lá fora, no escritório geral, Hazel caminhou para sua secretária. Não parecia zangada. Não parecia triste. Abriu a gaveta inferior e tirou uma única caixa de cartão achatada. Montou-a com dobras rápidas e eficientes. Colocou dentro uma caneca de café preta simples, um par de óculos de leitura sobressalentes, um rolo de fita adesiva. Não tinha fotografias, nem imagens de um namorado, um cão, uma viagem de família. A sua secretária era tão deserta como um quarto de hospital. Abriu a gaveta superior e tirou o seu cartão de segurança. Olhou para ele por uma fração de segundo, o polegar a roçar a borda de plástico. Depois colocou-o precisamente no centro do seu teclado. Garrett, o chefe de segurança, passou por ali. Um homem enorme e com cicatrizes que tinha sobrevivido a 2 guerras e a um período numa prisão de cartel. Parou a olhar para a caixa. "Estás a mudar de secretária, Hazel?" grunhiu ele. "Não, Garrett", respondeu ela suavemente. "Estou a seguir em frente." Garrett franziu o sobrolho, a sua testa grossa franzindo-se. Olhou para a porta fechada de Damien, depois de volta para ela. "Ele despediu-te?" "Sim", murmurou Garrett, "por causa do atraso com o Bastion." Hazel pegou na sua caixa. "Foi um prazer trabalhar contigo, Garrett. Certifica-te de que o Sr. Russo bebe o seu chá de camomila às quintas-feiras. Ajuda com a sua pressão arterial. E fica de olho nas câmaras do cais de carga para o turno da noite. Tem vindo a desviar 3 graus para a esquerda todas as noites às 2 da manhã." Garrett olhou para ela genuinamente surpreendido. "Como é que sabes do desvio das câmaras?" Hazel deu-lhe um pequeno sorriso educado que não lhe chegava aos olhos. E o reparava nas coisas. "Adeus, Garrett." Saiu pelas portas duplas de vidro, entrando no elevador. As portas fecharam-se, separando Hazel Brooks do submundo que ela tinha habitado silenciosamente durante 3 anos. Na quinta-feira, a ausência de Hazel Brooks era uma ferida aberta no escritório. Damien tinha ordenado ao RH que enviasse um substituto imediatamente. Enviaram uma rapariga chamada Brittany. Brittany usava um perfume forte que cheirava a pêssegos artificiais. Escrevia a 90 palavras por minuto e o tamborilar das suas unhas acrílicas no teclado soava como uma tempestade de granizo. Trazia-lhe o café, preto, esquecendo o salpico de leite de aveia. Deixava passar chamadas de números que ele não reconhecia. Mas não era apenas o barulho e a incompetência que incomodavam Damien. Era uma inquietação mais profunda, mais primitiva. Quando Hazel estava lá, o escritório parecia impenetrável. Os ficheiros estavam exatamente onde precisavam de estar. A agenda fluía com precisão militar. Agora as coisas pareciam soltas, expostas. Damien encontrava-se a olhar para a sua secretária vazia através das paredes de vidro do seu escritório. Sentia uma sensação persistente de ter amputado um membro saudável. Na sexta-feira à noite, depois de Brittany ter praticamente disparado pela porta às 17, Damien saiu para a antiga secretária de Hazel. Não sabia o que procurava. Passou a mão pela superfície fria do laminado. Puxou as gavetas, vazias, impecáveis. Puxou a gaveta inferior direita. Não abria. Trancada. Damien franziu o sobrolho. Hazel tinha deixado as chaves no RH. Voltou para o seu escritório, pegou num pesado abridor de cartas de aço e regressou à secretária. Com um empurrão de força bruta, encaixou o aço na fenda e partiu o mecanismo da fechadura. Madeira estalou. A gaveta abriu-se. Lá dentro não havia material de escritório roubado. Não havia lanches escondidos. Havia um único caderno preto de pele. Damien pegou nele. Era pesado, cheio de papel quadriculado de alta qualidade. Virou-o. A caligrafia era minúscula, precisa e inteiramente desprovida de voltas ou floreados. Parecia o código de uma máquina. 12 de outubro. O inquilino de Bastion Locke, conhecido como Mouse,
Foi avistado num diner a 3 quarteirões do Apex. Reunião com associado desconhecido. 14 de outubro. Empresa de catering para reunião de conselho trocou de fornecedor à última hora. Novo fornecedor é Silver Spoon. Proprietário registrado tem laços com a família Genovese. Sinalizado para revisão. A respiração de Damian engasgou-se. Virou uma página. 2 de novembro. SUV preto, matrícula XYZ-119. Estacionado inativo em frente à entrada do parque de estacionamento durante 4 horas. Condutor a fumar constantemente. Foi feita uma denúncia anônima de vadiagem veículo suspeito à esquadra local. O carro mudou-se às 16h15. Damian lembrou-se desse dia. Estava a caminhar para o seu carro às 16h20. Virou página após página. Dezenas de entradas, centenas delas, matrículas, nomes, observações sobre os pisos de segurança, horários de chefes rivais. Ela não estava apenas a trazer-lhe café. Ela estava a gerir uma operação de contra-inteligência unipessoal a partir de uma secretária no escritório-geral, sem que ninguém notasse. Um suor frio brotou nas palmas das mãos de Damian. Fechou o caderno com força, mesmo quando o elevador apitou. Garrett saiu, movendo-se mais depressa do que um homem do seu tamanho normalmente faria. O seu rosto estava pálido sob o seu bronzeado pesado. Tinha um tablet seguro nas suas mãos grandes. Chefe, disse Garrett, a voz tensa. Precisas de vir agora à sala de segurança. O que é? Damian espetou, os seus nervos já esgarçados pelo caderno. É o Bastion? Não, disse Garrett, engolindo em seco. É sobre terça-feira, o dia em que despediste a Hazel. Os nossos técnicos estavam a tentar corrigir os pontos cegos nos corredores de serviço do 71. To andar. A unidade de dados da Câmara 4 tinha corrompido, mas eles conseguiram reconstruir o ficheiro a partir da cópia de segurança na nuvem. E, disse Garrett, parecendo fisicamente doente, precisas de ver por que é que a Hazel se atrasou 22 minutos. A sala de segurança na cave do edifício Apex era uma câmara de privação sensorial em comparação com a torre de vidro acima. Estava escuro, a zumbir com o som das ventoinhas de arrefecimento dos racks de servidores, iluminado apenas pelo brilho azulado de uma dúzia de monitores de alta definição. Damian entrou, o caderno de pele ainda firmemente seguro na mão. Garrett puxou uma cadeira giratória para ele, em frente à consola central. O técnico, um miúdo novo com olheiras, encolheu-se para o seu hoodie enquanto Damian se aproximava. Reproduz, ordenou Damian. O miúdo clicou no rato. O ecrã central maximizou uma imagem granulada em tons de cinza. A data e hora no canto diziam terça-feira, 14h14. Exatamente 8 minutos antes de Damian ter acionado o intercomunicador para os contratos. O ângulo da câmara olhava para um cruzamento em L de um corredor de serviço, mesmo fora da cozinha de catering no 71. No andar, era um trecho desolado usado apenas para mover lixo e suprimentos. No ecrã, Hazel entrou no quadro. Estava a carregar as 3 pastas de couro. O seu passo era calmo e ininterrupto. Estava a dirigir-se para a escada para as levar para o 72. De repente, um homem saiu do nicho de catering, bloqueando o seu caminho. Usava um casaco de chefe branco, mas era enorme. 113 quilos de puro músculo, com um pescoço grosso e cabeça careca. Damian não o reconheceu, mas reconheceu o tipo. Músculo da Europa de Leste. Um freelancer. Um assassino. Damian inclinou-se mais perto do monitor. O silêncio na sala era absoluto. No ecrã, o homem enfiou a mão no casaco e tirou uma pistola com silenciador. Apontou-a diretamente para o peito de Hazel. O homem falou. Não havia áudio, mas os seus lábios moveram-se num esgar. Ele estava a pedir algo. Gesticulou para a escada que levava ao escritório de Damian. Queria o seu cartão de acesso. Queria acesso. Observa as mãos, sussurrou Garrett roucamente. Damian observou. Hazel não deixou cair as pastas. Não gritou. Não levantou as mãos. Mudou o seu peso num movimento tão rápido que a taxa de fotogramas da câmara a tornou um borrão bege. Hazel agiu. Não recuou. Entrou na arma. A sua mão esquerda disparou, não para agarrar o cano, mas para bater com a base da mão na culatra da pistola,
empurrando-a para fora de bateria para que não pudesse disparar. Simultaneamente, a sua mão direita, ainda a segurar as pastas pesadas de couro, desferiu um arco para cima, vicioso e varredor. A lombada das pastas bateu na garganta do homem. O assassino cambaleou para trás, os olhos arregalados enquanto a sua traqueia esmagava. A arma caiu no chão. Hazel não hesitou. Deixou cair as pastas. Deu um passo em frente, agarrou as lapelas do seu casaco de chefe e executou uma varredura de pernas impecável e brutal. O homem maciço caiu no chão de linóleo com uma força que pareceu abalar a câmara silenciosa. Antes que ele pudesse recuperar, Hazel estava sobre ele. Deixou o seu joelho diretamente sobre o seu externo. A sua mão direita disparou para o bolso do seu cardigan prático. Tirou um pequeno cilindro metálico, uma seringa. Enfia-a no lado do pescoço grosso do homem, pressionando o êmbolo com o polegar. O assassino debateu-se durante exatamente 4 segundos. Depois os seus olhos reviraram e ele ficou completamente mole. Damien não conseguia respirar. O seu coração batia contra as costelas como um pássaro preso. No ecrã, Hazel levantou-se, ajeitou a saia, abaixou-se, pegou na pistola com silenciador, verificou a câmara com um movimento experiente do pulso e deslizou-a para a sua mala de couro simples. Depois, pegou no homem pela gola. Com uma alavancagem e força surpreendentes, arrastou o seu peso morto de 113 quilos pelo chão, arrastando-o para um armário de limpeza e fechando a porta. Voltou para onde tinha deixado cair as pastas. Pegou nelas. Olhou para o seu cardigan, notando o botão em falta que devia ter saltado durante a luta. Ajeitou o tecido para o esconder o melhor que pôde. Respirou fundo, o peito subindo e descendo. Depois virou-se e caminhou em direção à escada. A data e hora liam 14h36. O ecrã ficou preto. A sala dos servidores da cave parecia uma tumba. Damien olhou para o seu reflexo no monitor morto. Era um chefe de assassinos. O nome é Kovic. Especializa-se em assassinatos a curta distância, disse Garrett, a sua voz quebrando o pesado silêncio. Encontramo-lo no armário 4 horas depois. Pensamos que um dos homens do Bastion se arrependeu e o drogaram para cobrir os seus rastos. Nós nunca olhamos para Hazel. Damien olhou lentamente para suas mãos. Ele despediu-a. Ele despediu uma mulher que acabara de se envolver em combate corpo a corpo com um assassino profissional, neutralizou-o, escondeu o corpo e ainda assim conseguiu entregar os contratos à sua secretária. Ela tinha-lhe gritado por um atraso de 22 minutos. Um atraso passado a salvar a sua vida. Por que é que ela não disse nada? Damien rouquejou, a sua voz mal um sussurro. Por que é que ela não me disse que havia um assassino no edifício? Garrett abanou a cabeça lentamente. Não sei, mas chefe, há mais. Damien virou a cabeça. Mais. Garrett estendeu a mão por cima do ombro do miúdo técnico e tocou no teclado. Um novo ficheiro de vídeo carregou. Quando vimos isto, pedi aos rapazes para fazerem uma auditoria retroativa completa dos movimentos da Hazel, cruzando com todos os quase que tivemos no último ano. Garrett fez uma pausa, engolindo em seco. Lembras-te da falha nos travões do teu SUV em novembro passado? Damien ficou tenso. Não foi uma falha nos travões. O cabo foi cortado. Simplesmente não conseguimos provar quem o fez ou como entrou na minha garagem privada no meu condomínio. Vê, disse Garrett. O ecrã acendeu-se. Era uma transmissão de uma câmara de trânsito em frente ao luxuoso arranha-céus de Damien. Data e hora. 14 de novembro, 3 da manhã. Uma figura sombria, vestida inteiramente de preto, trabalhava debaixo do SUV blindado de Damien, que estava estacionado mesmo dentro do portão de segurança aberto. A figura movia-se eficientemente. Então, do lado esquerdo do ecrã, aproximou-se outra figura. Estava a usar um longo e prático impermeável e carregava um guarda-chuva, embora não estivesse a chover. A figura debaixo do carro saiu a rolar, assustada, puxando uma lâmina. A mulher do impermeável não vacilou. Balançou o guarda-chuva, mas não o atingiu com ele. Pressionou um botão na pega. Um flash de luz brilhante e ofuscante, um estroboscópio ou um taser, e rompeu da ponta. O homem, cego, cambaleou para trás. A mulher avançou, desferindo um golpe afiado e preciso no joelho do homem.
Partiu-se para trás com um solavanco visível e nauseabundo. O homem desabou. A mulher ficou sobre ele, disse algo que o fez congelar de terror absoluto, e depois apontou para a rua. O homem arrastou-se para longe de mãos e uma perna boa, fugindo para a noite. A mulher virou-se para a câmara por uma fração de segundo antes de abrir o guarda-chuva para proteger o rosto, mas foi suficiente. O rosto pálido, o impermeável prático, Hazel Brooks. Ajoelhou-se junto ao carro, inspecionou a linha de travão cortada e depois tirou um rolo de fita vulcanizada industrial do bolso. Reparou a linha, sangrou a válvula com uma pequena chave inglesa, fixando-a o suficiente para que o carro sobrevivesse à viagem até ao mecânico na manhã seguinte, mascarando a tentativa de assassinato como uma simples falha mecânica. Terminou o trabalho, levantou-se, espanou o impermeável e afastou-se na escuridão. Damien sentiu o chão a desaparecer debaixo dele. O caderno na sua mão parecia um bloco de chumbo. Ela tinha-o salvado, não uma vez, mas 2 vezes, e tinha-o feito em segredo absoluto, não pedindo crédito, nem pagamento por perigo, nem gratidão. Ela tinha sangrado por ele nas sombras e servido-lhe café à luz. E ele tinha a despedido como lixo, porque ela tinha magoado o seu ego em frente a um rival. Encontrem-na, ordenou Damien. A sua voz já não era rouca. Era vidro estilhaçado. Levantou-se tão depressa que a sua cadeira bateu para trás no chão. Garrett sobressaltou-se. Chefe, rugiu Damien. A emoção suprimida dos últimos 20 minutos finalmente a detonar. Arranquemos a cidade. Verifiquem as estações de comboio, os aeroportos, os terminais de autocarros. Peçam todos os favores que temos com os federais. Hackeiem as redes de trânsito. Encontrem a mulher invisível. Ele saiu à tempestade da sala dos servidores, a pesada porta de metal a bater atrás dele, deixando um silêncio agudo no seu rasto. Damien Russo, o rei intocável de Chicago, tinha acabado de perceber que não estava num trono. Estava à beira de um precipício e tinha acabado de despedir o seu único paraquedas. Durante 72 horas, Damien Russo não dormiu. O seu escritório, normalmente um santuário de poder controlado, tinha se transformado numa sala de guerra. A secretária em mogno estava soterrada sob pilhas de papel, verificações de antecedentes, registros financeiros, processos de RH. Garrett estava junto à janela, o seu corpo maciço tenso de exaustão, segurando um telefone no ouvido. Nada, disse Garrett, baixando o aparelho. A sua voz era um raspar de frustração. Reconhecimento facial em O'Hare, Midway, Union Station. Nada. Puxamos os feeds de segurança das ruas à volta do seu apartamento. Ela saiu pela porta da frente às 6 da manhã de quarta-feira, carregando um único saco de viagem, virou numa viela na 4th Street e desapareceu. Nenhum carro a foi buscar. Ela não apanhou o comboio L. Simplesmente entrou no betão e desapareceu. Damien olhou para o caderno preto de pele pousado no centro da sua secretária. Era a única coisa limpa na sala. E a verificação de antecedentes? Perguntou Damien, os seus olhos fixos no papel quadriculado. Falsa, respondeu Garrett, largando um fino ficheiro na pilha. Tudo. Hazel Brooks não existe. O número de segurança social pertence a uma rapariga que morreu de leucemia em Seattle há 20 anos. As referências que ela forneceu quando o RH a contratou. Telemóveis que estão mortos há 2 anos. O diploma universitário é uma falsificação de alta qualidade. Ela é um fantasma, chefe. Um fantasma altamente treinado e profundamente embutido. Damien esfregou o maxilar. A barba por fazer parecia lixa. A paranoia que normalmente se sentava nos seus ombros como um casaco pesado tinha se mutado em algo mais agudo. Era vertigem. Ele tinha construído o seu império sobre a crença de que via tudo, controlava tudo. No entanto, durante 3 anos, uma mulher capaz de partir o pescoço de um assassino profissional estava a organizar a sua agenda e a servir o seu café. Por que Garrett? Murmurou Damien, virando o caderno. Se ela foi enviada por um rival, teve 1000 oportunidades de me meter uma bala na cabeça. Ela servia minhas bebidas. Ela reservava os meus voos. Mas ela não me matou. Ela manteve-me vivo. Talvez seja uma agente federal, sugeriu Garrett, embora soasse pouco convencido. A construir um caso rico.
Os federais não drugam assassinos e arrastam-nos para armários de limpeza. Damian disparou. Os federais não reparam carros à noite e consertam linhas de travão. Ela não estava a construir um caso. Ela estava a defender-se. Damian virou uma página no caderno. Passou o polegar pela minúscula e precisa caligrafia. Era inteiramente desprovida de emoção. Dados puros. Parou na última página com texto datado da segunda-feira, antes de a despedir. 14 de novembro. Bastion Lock a expandir operações perto dos portos. Fraqueza identificada na rotação de segurança externa do Apex. Ponto cego da Câmara do Beco Sul permanece sem reparação. Requisitadas novas fechaduras para as portas de acesso do nível inferior. Fornecedor Miller Hardware. Fatura número 449. Damian franziu o sobrolho. Tocou na página. Garrett, ela tratava da minha agenda pessoal. Por que é que ela estava a requisitar material para os níveis inferiores? Isso é do teu departamento. Garrett inclinou-se, entrecerrando os olhos para a página. Ela não. Eu trato de todas as atualizações de segurança física. Nunca autorizei uma encomenda da Miller Hardware. Uso fornecedores industriais, não lojas locais. Damian sentiu uma clareza súbita e aguda, a perfurar a sua exaustão. Quero o endereço da Miller Hardware. Era uma loja pequena e poeirenta na periferia industrial da cidade, espremida entre uma fábrica de pneus desativada e uma passagem superior de comboio enferrujada. Damian não enviou uma equipa. Levou Garrett e o seu SUV blindado. Precisava de fazer isto ele próprio. O ar lá fora estava pesado com a ameaça de chuva, o céu um roxo magoado. O sino acima da porta da loja de ferragens tilintou pateticamente quando Damian entrou. O ar cheirava a óleo de motor e serradura. Um homem mais velho estava atrás do balcão a ler um jornal. Posso ajudar? Perguntou o homem, olhando para o fato de 6.000 euros de Damian, com profunda suspeita. Damian colocou uma nota de 100 euros no balcão de vidro. Procuro uma fatura número 4.4009 do início desta semana. O homem olhou para o dinheiro, depois para a imponente massa de Garrett a pairar junto à porta. Não discutiu. Digitou lentamente num terminal de computador pré-histórico. Sim, disse o homem. A encomenda saiu na terça de manhã. Paga em dinheiro. O que foi? Perguntou Damian. 2 ferrolhos pesados, uma placa de batente reforçada em aço e um galão de lixívia industrial. O estômago de Damian apertou-se. Lixívia? Onde foi entregue? Não foi entregue, disse o homem. O cliente levantou-a. Mulher de aspecto normal, cabelo castanho, pagou em dinheiro exato. Ela disse para onde ia. O homem bufou. Amigo, ela mal disse 3 palavras, mas perguntou se eu conhecia um sítio que vendesse combustível de gerador pré-pago em grande quantidade. Apontei-lhe para um pátio de suprimentos a cerca de 8 quilômetros pela autoestrada. Rota 9, velho pátio de contentores. Damian deslizou mais 100 euros pelo balcão. Obrigado. Saiu para o SUV, o cascalho a ranger sob os seus sapatos de couro. Sabia o que a Hazel estava a fazer. Ela não estava apenas a esconder-se. Estava a fortificar-se. A Rota 9 era um trecho desolado de asfalto rachado que se afastava do brilho néon da cidade. O pátio de contentores era um cemitério de aço corrugado, enferrujado, empilhado a 3 alturas em filas labirínticas. As luzes de inundação estavam maioritariamente mortas, projetando sombras longas e irregulares no chão lamacento. Damian desligou os faróis do SUV a 1 quilômetro de distância. Conduziu à luz pálida da lua, navegando o pesado veículo através dos portões enferrujados. Mantenha os olhos abertos, murmurou Damian, sacando uma semi-automática elegante do seu coldre de ombro. Verificou a câmara. Um clique metálico ecoou na cabine silenciosa. Garrett tinha um rifle de cano curto apoiado no colo. Este é um mau sítio para uma conversa, chefe. Muitos cantos cegos. Ela escolheu-o por uma razão, respondeu Damian. Estacionou o SUV atrás de uma pilha de contentores verde musgo, escondendo-o da estrada principal. Saíram, as suas botas afundando-se ligeiramente na terra úmida. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante da autoestrada. Damian moveu-se metodicamente pelo corredor estreito entre as caixas de metal. Procurava sinais de vida, uma marca de pneu recente, o zumbido de um gerador.
Verificou o cadeado de um contentor azul à sua esquerda, enferrujado até ficar sólido. Caminharam mais fundo no labirinto até Damien o ver. Enfiado num beco sem saída, estava um único contentor cinzento desbotado. Ao contrário dos outros, as pesadas portas de aço estavam ligeiramente abertas. Um leve e baixo zumbido vibrava de dentro, um gerador portátil, e na pesada tranca de ferro, a brilhar prateada e baça na penumbra, estava um novo ferrolho pesado, atualmente desengatado. Damien levantou a mão, sinalizando a Garrett para parar. Avançou, a arma levantada, o coração a bater num ritmo constante e pesado contra as costelas. Estendeu as pontas dos dedos, roçando o aço frio da porta. Estava prestes a abri-la, quando o som de vidro a estilhaçar rasgou a noite. Não veio do contentor. Veio de trás deles. Damien virou-se. À entrada do seu corredor, 3 SUVs pretos tinham se posicionado silenciosamente, bloqueando a sua saída. Os faróis acenderam-se, ofuscantemente brilhantes, prendendo Damien e Garrett numa lavagem dura e inescapável de luz branca. "Contacto!" rugiu Garrett, levantando seu rifle. Mas o inimigo já estava a disparar. O latido estacato de armas automáticas estilhaçou o silêncio. Balas faiscaram contra os contentores de aço, guinchando enquanto ricocheteavam. Damien atirou-se para o chão, rolando atrás da borda de um contentor vermelho enferrujado. Cascalho espirrou-lhe no rosto, enquanto uma linha de balas de calibre pesado mastigava o chão onde ele estivera momentos antes. "Quantos?" gritou Damien, por cima do ruído ensurdecedor. "Pelo menos uma dúzia!" gritou Garrett de volta, encurralado do outro lado do corredor. "São os homens do Bastion!" Damien amaldiçoou ferozmente. Bastion Lock. A hiena tinha cheirado o sangue na água. Ele sabia que Damien estava fora da sua fortaleza, a conduzir pelos arredores da cidade. Ele tinha esperado o momento perfeito para atacar. Damien espreitou por cima da esquina, disparando 3 tiros rápidos para o brilho dos faróis. Um homem gritou, uma sombra desmoronando-se no chão, mas o fogo de retorno era avassalador. Faíscas choveram sobre Damien, enquanto o metal acima da sua cabeça era mastigado em estilhaços irregulares. "Temos de nos mover!" gritou Garrett. A disparar uma rajada controlada que estilhaçou um farol, mergulhando parte do corredor de volta na escuridão. "Estamos encurralados." Damien disparou novamente, a culatra da sua arma a travar. Vazia, ele ejetou suavemente o carregador e encaixou um novo. Passos rangeram no cascalho. Os homens de Bastion estavam a avançar, usando os contentores para cobertura, movendo-se numa formação tática. Não eram malfeitores de rua. Eram profissionais pagos. Bastion tinha esvaziado seu cofre de guerra para este golpe. Um baque pesado e doentio ecoou da posição de Garrett. "Garrett!" gritou Damien. "Fui atingido!" Garrett grunhiu, a voz tensa de agonia. "Perna esquerda. Não consigo pôr peso nela." Pânico frio e agudo finalmente perfurou o peito de Damien. Ele ia morrer ali na lama entre metal enferrujado, porque era demasiado arrogante para ver o escudo que o tinha protegido. Levantou a arma, preparando-se para sair e atrair o fogo deles para dar a Garrett mais alguns segundos de vida. De repente, o holofote no topo do SUV mais próximo explodiu numa chuva de faíscas. O tiroteio da equipa de assassinos em avanço parou abruptamente, substituído por um grito confuso. Damien piscou os olhos, tentando limpar as manchas da sua visão. Na escuridão súbita, viu uma sombra cair do topo da pilha de contentores de 3 andares, diretamente acima dos homens em avanço. Era totalmente silencioso, sem grito de batalha, sem aterragem cinematográfica. A sombra simplesmente caiu no centro do esquadrão da morte. Antes que os homens pudessem reagir, a sombra moveu-se, um golpe rápido e brutal na garganta do atirador principal. Ele desabou instantaneamente, o seu rifle a cair no chão. O homem ao seu lado virou-se, levantando a sua arma. A sombra agarrou o cano do rifle, redirecionando-o para cima, enquanto disparava uma rajada para o céu vazio, e simultaneamente desferiu um joelho na virilha do homem. Enquanto ele se dobrava, a sombra desferiu um cotovelo, na parte de trás do seu pescoço, com um estalo doentio.
Que diabo é aquilo? Gritou um dos homens de Bastion, recuando. A sombra não respondeu. Moveu-se com uma eficiência fluida e horripilante. Era um borrão de violência calculada, visando articulações, gargantas e nervos. Um fio de garra captou a luz ambiente por uma fração de segundo antes de se enrolar em volta do pescoço de um terceiro homem, puxando-o para trás para a escuridão entre dois contentores. Damien observou, hipnotizado e horrorizado. Levou menos de 40 segundos. 4 homens estavam mortos, todos inconscientes no chão. Os restantes atiradores nos SUVs começaram a entrar em pânico, a disparar loucamente para as sombras. Um tiro suprimido. Um som suave e silencioso veio da escuridão. O condutor do SUV principal desabou contra o volante, a buzina tocando numa baleia contínua e estridente. Os assassinos sobreviventes quebraram. Arranharam-se para os outros 2 SUVs, pneus a girar na lama enquanto colocavam os veículos em marcha atrás, saindo do pátio de contentores e desaparecendo na noite. A buzina do SUV, em marcha lenta, soou no silêncio agudo que se seguiu. Damien levantou-se lentamente, mantendo a arma levantada. A sua respiração era ofegante. Das profundas sombras entre as caixas de metal, uma figura saiu. Estava a usar calças cargo escuras, uma gola alta preta e botas táticas pesadas. O seu cabelo castanho estava amarrado num nó prático e apertado. O seu rosto estava manchado de terra e uma risca de gordura, mas os seus olhos eram exatamente os mesmos, pálidos, vazios. Calculistas. Ela segurava uma pistola com silenciador ao lado, o dedo fora do gatilho. Hazel Brooks olhou para a carnificina à sua volta, depois olhou para Damien. És barulhento, Sr. Russo, disse ela, a sua voz o tom plano familiar que normalmente o informava de que a sua reunião das 14 estava atrasada. Estás a comprometer o meu protocolo de saída. A buzina do carro a soar era um alfinete na cave de Damien. Hazel caminhou calmamente até ao SUV, em marcha lenta, abriu a porta do condutor, empurrou o pé do homem morto para fora do pedal e estendeu a mão para arrancar o conjunto de fios da coluna de direção. A buzina morreu. O silêncio que se seguiu foi pesado, a ecoar o rescaldo da violência. Hazel voltou para Damien. Não parecia ofegante. Abaixou-se, verificou graciosamente o pulso de um dos homens de Bastion, depois despojou eficientemente os seus carregadores sobressalentes, deslizando-os nos bolsos das suas calças cargo. Damien guardou a arma, sentiu-se nu. O fato de 1.000 euros estava arruinado, coberto de lama e óleo. A sua autoridade, a sua aura intocável. Tudo foi despojado, deixando apenas o homem por baixo. Estás a sangrar, disse Hazel, sem o olhar enquanto garantia uma faca de combate de outro homem caído. Damien tocou na sua bochecha. Um estilhaço tinha cortado um corte superficial ao longo da sua maçã do rosto. Ele não o sentira. Garrett foi atingido, disse ele, a voz áspera na garganta. Hazel finalmente levantou os olhos. Caminhou rapidamente até onde Garrett estava encostado ao metal enferrujado, as mãos a apertar um buraco ensanguentado na sua coxa. Mexe as mãos, Garrett, ordenou ela. Garrett, um homem que obedecia a ordens de mais ninguém senão de Damien, obedeceu instantaneamente. Hazel derreteu, puxou um torniquete tático de uma pequena bolsa no seu cinto e apertou o alto na sua perna com uma força brutal e praticada. Garrett grunhiu, a mandíbula apertada. É um buraco limpo. Perdeu a artéria. Vais viver, mas precisas de antibióticos e um ponto. Levantou-se, limpando o sangue das mãos nas suas calças escuras. Virou-se para encarar Damien. Estavam a 90 centímetros de distância no corredor lamacento. A distância entre eles parecia um oceano. Como é que me encontraste? A loja de ferragens, disse Damien. A fatura no caderno. Os olhos de Hazel piscaram. Uma micro-ruptura na sua armadura. Uma falha de protocolo. Não devia tê-la deixado trancada. Assumi que não ias quebrar propriedade da empresa. Propriedade da empresa? Repetiu Damien. Uma risada amarga e ofegante escapou-lhe. Mataste um homem com uma pasta no meu corredor. Hazel, tu aleijaste um assassino debaixo do meu carro e sentaste-te à porta do meu escritório a tirar notas sobre a minha agenda. Quem diabos és tu? O meu nome é Hazel Brooks, disse ela calmamente. Não me mintas.
Não mais. Damian aproximou-se. Ele não a estava a intimidar, e sabia disso. Precisava apenas de ver os seus olhos na penumbra. Garrett vasculhou o teu ficheiro fantasma. Tu não existes. Então diz-me, quem te enviou? Foram os colombianos? A comissão que te pagou para te sentares com um cardigan bege durante 3 anos e me manteres vivo? Hazel olhou para ele por um longo momento silencioso. O vento frio chicoteava o pátio de contentores, fazendo ranger o aço corrugado solto. Ninguém me enviou, Sr. Russo. Damian franziu o sobrolho. O que queres dizer com isso? Quero dizer que sou uma contratada independente, disse Hazel, a sua voz baixando uma fração de oitava, descartando completamente a persona de secretária educada. Soava metálico, perigoso. O meu empregador anterior era uma firma de inteligência privada, proteção de ativos de alto risco, mas reformei-me há 4 anos. Então por que estavas no meu escritório? Hazel suspirou, uma pequena e quase imperceptível libertação de ar. Por causa do teu pai. Damian congelou. A menção do seu pai, o patriarca implacável que construiu o sindicato russo e morreu de um derrame súbito há 5 anos, atingiu-o como um golpe físico. O meu pai, Antônio Russo, não era um homem bom, disse Hazel claramente, mas era um pragmático. Há 6 anos, quando eu ainda estava ativa, uma operação correu catastroficamente mal em Praga. Fui queimada, desautorizada, caçada pela minha própria agência. Estava a sangrar num beco quando os homens do teu pai me encontraram. Ele estava lá a finalizar uma rota de transporte. Ele não sabia quem eu era, mas reconheceu um ativo treinado. Ele contrabandou-me para fora do país numa caixa de peças de motor importadas. Pagou por um cirurgião privado. Deu-me uma nova identidade. Damian olhou para ela. O seu pai nunca mencionara isto. Nunca dissera uma palavra sobre um operativo rebelde salvo em Praga. Ele não pediu uma dívida de vida. Hazel continuou, os seus olhos vagando para o horizonte enferrujado. Ele disse-me para desaparecer, para viver uma vida tranquila. Eu tentei. Eu realmente tentei. Olhou para suas mãos, os nós dos dedos bruised e fendidos. Mas a paz é barulhenta, não me assenta. Olhou de volta para Damian. Quando o teu pai morreu, li os relatórios. Soube do vácuo de poder que isso criaria. Soube que os lobos viriam atrás de ti. Eras inteligente, Damian, mas eras barulhento. Operavas à luz, confiando no medo. O medo é um escudo frágil. Soube que não sobreviverias à transição. Então, criaste um currículo falso e candidataste-te a um emprego em RH, disse Damian, a percepção a instalar-se pesadamente no seu estômago. Coloquei-me na posição estrategicamente mais vantajosa para monitorizar ameaças à tua pessoa, corrigiu Hazel. A assistente executiva controla o fluxo de informação. Eu controlava a tua agenda, os teus pontos de acesso e o teu fornecimento de alimentos. Interceptei 9 ameaças credíveis em 3 anos. Kovic foi a 10ª. Damian sentiu a terra a inclinar-se. 9. 9 vezes ele tinha caminhado pela beira do abismo, e ela tinha-o puxado silenciosamente de volta pela gola, não pedindo nada. Por que não me disseste? Perguntou ele, a voz a falhar. Depois da primeira vez, eu teria pago uma fortuna. Ou teria colocado-te à frente de toda a segurança. Porque não confiaste em mim, disse Hazel secamente. No teu mundo, a lealdade é comprada. Se soubesses o que eu era capaz de fazer, terias tratado-me como uma arma. E as armas acabam por ser apontadas contra a pessoa que as segura. Ao permanecer invisível, permaneci eficaz. Não tinhas de confiar em mim, porque nem sequer me notavas. A verdade das suas palavras picou mais agudamente do que o corte no seu rosto. Ela tinha razão. Se ele soubesse que ela era uma assassina, teria passado todos os dias a perguntar-se quando ela se voltaria contra ele. Ela confiou nela precisamente porque pensava que ela era fraca. E depois despedi-te, disse Damian suavemente. Terminaste o meu emprego, corrigiu Hazel novamente, o que me libertou da minha obrigação autoimposta. A dívida ao teu pai foi paga. Arrumei a minha secretária, e eu ia sair da cidade hoje à noite. Damian olhou para a carnificina à volta deles. Homens mortos do Bastion. Garrett a sangrar no chão. Olhou para Hazel, a mulher invisível que tinha mantido seu império unido com clipes de papel e violência. Ele não queria uma arma.
Ele não queria uma secretária. Ele meteu a mão no seu casaco de fato arruinado. A sua mão roçou no seu coldre vazio. Tirou o grosso envelope branco, o pagamento da indemnização. Estava amassado e ligeiramente úmido da chuva. Estendeu-lhe. Hazel olhou para o envelope. Não o pegou. Não preciso do teu dinheiro, Sr. Russo. Não é dinheiro, disse Damien. Hazel hesitou, depois pegou no envelope. Rasgou o selo. Lá dentro, não havia dinheiro. Havia apenas o caderno preto de pele. O Bastian Locke sabe que estou a sangrar, disse Damien, a sua voz a endurecer, a encontrar novamente o seu tom rouco. Ele vai fazer uma investida ao edifício Apex antes de amanhã. Tenho 50 homens que sabem atirar, mas disparam alto. Não preciso de barulho agora, Hazel. Aproximou-se, fechando a distância entre eles. Preciso de um fantasma. Hazel olhou para o caderno nas suas mãos. O polegar traçou a borda da encadernação em pele. Lentamente, levantou os seus olhos pálidos a encontrar os dele. Pela primeira vez em 3 anos, o mais leve fantasma de um sorriso tocou no canto da sua boca. As taxas de consultoria padrão aplicam-se, Sr. Russo, disse ela. E eu já não sirvo café. Damien acenou lentamente. Feito. Hazel conduziu o SUV marcado por balas. Não agarrou o volante com o pânico de nós de branca de uma civil. As suas mãos descansavam levemente nas posições 9 e 3. A sua postura relaxada, os seus olhos a escanear a fita escura da autoestrada. Ao seu lado, Damien sentou-se no banco do passageiro, a carregar carregadores frescos da reserva tática na caixa de luvas. Atrás, Garrett era uma sombra enorme a gemer, a perna elevada e firmemente ligada. O rádio estava desligado. O único som era o zumbido dos pneus e o áspero ruído da carroçaria arruinada a lutar contra o vento. Oh, Bastion não vai esperar pela manhã, disse Damien, quebrando o silêncio. O estalo metálico de uma bala a deslizar para um carregador pontuou as suas palavras. Ele enviou os seus melhores executores para o pátio. Quando não os forem buscar, ele saberá que correu mal. Ele vai mobilizar-se. Ele vai atacar o edifício Apex, devastar os portos da Zona Sul e queimar tudo o que tem o meu nome para me forçar a sair para a abertura. Então não o deixamos perceber que correu mal, respondeu Hazel. Não olhou para ele. Verificou o espelho retrovisor. Vamos até ele. Damien fez uma pausa, um carregador meio carregado na mão. Ele opera a partir de uma garagem de importação fortificada no Rio. Portas de aço, janelas à prova de explosão, 20 homens armados no piso a toda hora. Tem um chefe de segurança a sangrar e um fantasma. É uma corrida suicida se bateres à porta da frente, corrigiu Hazel suavemente. Ela reduziu a velocidade do SUV, rosnando enquanto saía de uma rampa que curvava de volta para a barriga industrial de Chicago. A segurança do Bastion foi concebida para repelir um cerco. Uma família rival a subir num comboio. Ele confia em câmaras, holofotes e armas de grosso calibre. Ele confia que os seus inimigos são exatamente como tu. Barulhento, murmurou Damien, a palavra com gosto a cinza. Sim. Hazel virou o volante bruscamente, navegando para um labirinto de estradas de serviço estreitas e não iluminadas que corriam paralelamente ao rio. Mas uma fortaleza só é tão forte quanto a sua costura mais fraca. A garagem de importação é uma antiga fábrica de processamento de carne construída nos anos 20. Os poços de ventilação contornam completamente as portas de aço exteriores. São estreitos. Um homem com um rifle não cabe lá. Damien olhou para ela. O seu cardigan bege tinha desaparecido, abandonado em algum lugar no seu apartamento. Na escuridão, vestindo equipamento tático, com a gordura no rosto e o cálculo frio nos olhos, ela era uma estranha. E, no entanto, era exatamente a mesma mulher que tinha organizado a sua vida com eficiência silenciosa e implacável durante 3 anos. Ela não tinha mudado. Ele finalmente tinha os olhos para ver. Tu cabes, disse Damien. Eu caibo, concordou ela. Eu abordo a ventilação. Caio na sala principal de disjuntores. Corto as linhas principais e os geradores de reserva. O edifício fica escuro. Os homens do Bastion são bandidos, Sr. Russo. Na escuridão, os bandidos entram em pânico.
perdem a disciplina. Disparam para as sombras. E o que é que eu faço? Hazel finalmente virou-se para o olhar. Os seus olhos avelã pálidos e desbotados captaram o brilho distante do horizonte da cidade. Tu tornas-te a sombra. Tu entras pela porta da frente. Damien sentiu um sorriso lento e perigoso puxar o canto da sua boca. Não era o sorriso arrogante de um chefe da máfia. Era o sorriso selvagem de um homem que percebeu que não estava preso numa jaula com um predador. Ele estava a caçar com um. Estacionaram a 2 quarteirões da garagem, escondendo o SUV destruído sob os arcos enferrujados de uma ponte ferroviária. Garrett ficou para trás com uma espingarda carregada apoiada na sua perna boa. Não discutiu. Ele sabia os seus limites e sabia o que era um passivo quando o via. 10 minutos, disse Hazel, verificando um pesado relógio de mergulhador no pulso. Dá-me 10 minutos para limpar o duto e chegar aos disjuntores. Quando as luzes se apagarem, as fechaduras magnéticas das portas da frente irão desligar-se. Essa é a tua janela de entrada. Não avances até que estejam completamente cegos. Entendido, disse Damien. Observou-a sair para a chuva gelada. Antes que ela pudesse desaparecer na escuridão, Damien agarrou-lhe o pulso. Ela parou. Os seus músculos enrolaram-se instantaneamente, um reflexo nascido da violência, mas ela não se afastou. Olhou para a mão dele, depois para o seu rosto. Hazel! A sua voz era baixa, despojada de todo o seu comando de sala de reuniões. Não morras na escuridão. Ela estudou-o por um segundo. A fachada de máquina escorregou apenas 1 milímetro, revelando o coração humano a bater sob a armadura. Não tenho intenção de o fazer. Ainda não te constituí para as minhas horas. Ela deslizou o pulso da sua pega e desapareceu nas sombras. Ela não se afastou. Simplesmente deixou de ser visível. Damien ficou na chuva gelada, a contar os segundos. A fábrica de importação era um bloco brutalista de betão e aço na beira do Rio Negro. Holofotes halogenados pesados banhavam o perímetro numa luz agressiva e implacável. Lá dentro, Bastian Lockhart bebia através do vidro reforçado do seu escritório no 2º andar. Bastian observava os seus homens no piso da garagem. Estavam a jogar cartas nos capôs de carros de luxo roubados, os seus rifles pousados em caixas de contrabando. Bastian verificou o seu telefone pela 10ª vez. Nada. O seu esquadrão da morte deveria ter ligado até agora. O silêncio começava a roer as bordas da sua confiança. Serviu-se de outro copo de whisky. Ele era o novo rei. Damien Russo era uma relíquia, um homem que empurrava papéis, enquanto Bastian empurrava limites. Amanhã de manhã, o edifício Apex seria dele. Clique. Um som metálico fraco ecoou do teto. Bastian franziu o sobrolho, olhando para a grade de ferro pesada da ventilação de ar. Rattles. O lugar estava cheio deles. Clique. No andar de baixo. Um dos guardas levantou-se, olhando para as pesadas portas de aço na frente. Ei! Gritou o guarda, a sua voz ecoando no espaço cavernoso. Quem desligou as luzes do perímetro? Bastian caminhou até ao vidro. Lá fora, o brilho halogenado agressivo tinha desaparecido. O edifício estava rodeado por uma muralha de escuridão absoluta e impenetrável. Um arrepio frio de apreensão percorreu a espinha de Bastian. Aparece no rádio, verifica as câmaras. Deu ordens pelo intercomunicador que ligava o seu escritório ao piso. Um guarda correu para um banco de monitores. Tocou freneticamente no ecrã. Chefe, estão mortos. Todos os feeds estão mortos. Antes que Bastian pudesse gritar uma ordem. Um som como um trovão ecoou pela garagem. Foi o som dos disjuntores principais a serem violentamente cortados. Todas as luzes do edifício morreram simultaneamente. O zumbido dos geradores engasgou-se e silenciou-se. A escuridão súbita era absoluta, pesada e sufocante. O pânico irrompeu no piso. Homens gritavam, os sons de cadeiras a arrastar e armas a serem armadas a encher a escuridão. Feixes de lanterna cortavam o breu, erráticos e aterrorizados, varrendo pilares de betão e os capôs escorregadios dos carros. Clique! A pesada fechadura magnética da porta de rolamento frontal desligou-se. A corrente tilintou. A porta começou a subir lenta e dolorosamente.
empurrada por uma mão invisível. "Porta!" gritou um guarda. "Cubram a porta!" 10 feixes de lanterna convergiram para a entrada. A chuva caía em lençóis de prata contra a luz pálida da lua. E em pé no limiar, emoldurado pela tempestade, estava Damian Russo. Ele não usava um fato imaculado. Estava coberto de lama e sangue. Segurava uma pistola de alta capacidade na mão direita. Ele não procurou abrigo. Caminhou lenta e deliberadamente para o cruzamento de 20 homens aterrorizados. "Matem-no!" gritou Bastion da varanda, a voz a falhar de terror. Os homens levantaram os seus rifles, mas das profundas sombras entre as vigas, um pesadelo desceu. Hazel caiu atrás do guarda traseiro. Ela não usou uma arma. Fogo de boca entregaria a sua posição. Ela era um fantasma. Moveu-se com um silêncio fluido e aterrador. Uma lâmina brilhou na luz ambiente fraca, mordendo a artéria corroída do guarda mais próximo. Ele caiu com um suspiro molhado. O guarda ao seu lado virou-se, o seu feixe de lanterna a oscilar selvaticamente. Não apanhou nada senão ar vazio. Depois um pesado cano de aço balançou da escuridão, estilhaçando-lhe o joelho enquanto ele caía. Uma bota atingiu-o debaixo do queixo, estalando-lhe a cabeça para trás. "Eles estão atrás de nós!" gritou alguém. O tiroteio irrompeu. Mas eles não estavam a atirar para o Damian. Estavam a atirar para as sombras. Estavam a atirar uns para os outros. O fogo cruzado devastou a garagem. Balas faiscaram contra o betão, iluminando o caos em breves flashes de violência como um estroboscópio. Nos flashes, Damian moveu-se. Ele era a âncora, a ameaça visível que mantinha a sua atenção dividida. Ellie disparou, com precisão, abatendo os homens que conseguiram manter a calma e apontar para ele. Mas o verdadeiro massacre estava a acontecer nos espaços escuros entre os flashes. Hazel estava a desmantelar o império de Bastion, peça por peça. Ela usou o seu medo. Atirou um punhado de esferas soltas pelo chão. Um guarda saltou para o barulho, disparando uma rajada selvagem, e acidentalmente atravessou o peito do seu próprio parceiro. Ela montou uma lanterna solta para rolar debaixo de um carro, atraindo fogo enquanto ela se esgueirava por trás dos atiradores e partia pescoços com eficiência clínica. Levou exatamente 3 minutos. Quando o tiroteio parou, os únicos sons que restavam eram o tamborilar da chuva e a respiração ofegante dos moribundos. O piso da garagem era um matadouro. Bastian Locke estava congelado na varanda do 2º andar. O seu copo de whisky tinha se estilhaçado no chão. Ele observou, tremendo violentamente, enquanto Damian Russo subia lentamente as escadas de metal. Bastion sacou a sua arma, a mão a tremer tanto que mal conseguia apontar. "Fica para trás, Russo! Fica para trás!" Damian não parou. Chegou ao topo das escadas e entrou no escritório de Bastion. As sombras no canto da sala pareceram mover-se, separando-se da escuridão. Hazel entrou na fraca luz da lua que se filtrava pela janela. O peito dela estava ligeiramente arqueado. As suas mãos estavam manchadas de vermelho. Ela segurava uma pistola com silenciador apontada diretamente para a nuca de Bastion. Bastion baixou lentamente a sua arma. Olhou para Damian, depois para a aterrorizante mulher ensanguentada que estava atrás dele. Bastion soltou um soluço preso na garganta. "O que é aquilo?" Damian olhou para Hazel, o fantasma, o escudo, a mulher que tinha servido o seu café enquanto mantinha o mundo inteiro à distância. Olhou de volta para o homem trêmulo e quebrado à sua frente. "Essa", disse Damian suavemente, levantando a sua própria arma, "é a minha secretária." Ele puxou o gatilho. O sol nasceu sobre Chicago, uma luz pálida e anêmica a lutar através das nuvens cinzentas. O 72. Andar do edifício Apex estava silencioso. Damian estava junto às janelas do chão ao teto, segurando um copo de whisky. Tinha tomado banho na sua suíte privada. Usava calças frescas e uma camisa branca limpa desabotoada. Uma ligadura branca estava colada sobre o corte superficial na sua maçã do rosto. A porta do seu escritório abriu-se com um clique. Damian não se virou imediatamente. Ouviu os passos. Não eram silenciosos agora. Eram deliberados, firmes. Virou-se. Hazel entrou na sala. Não usava um cardigan bege. Usava um fato preto elegante e bem cortado, que lhe assentava perfeitamente.
O seu cabelo caía solto pelos seus ombros, emoldurando um rosto limpo de gordura, embora uma nódoa negra escura florescesse ao longo da sua mandíbula. Parecia totalmente diferente. Parecia letal. Parecia real. Garrett está fora de cirurgia, disse Hazel, caminhando para a secretária. A sua voz ainda era medida, ainda calma, mas a afetação robótica plana tinha desaparecido. Havia uma corrente de calor por baixo dela, uma corrente de humanidade. Os médicos dizem que ele vai ficar com a perna. Ele está a perguntar por ti. Eu vou vê-lo esta tarde, disse Damien. Caminhou até a sua pesada secretária em mogno. Não se sentou atrás dela. Recostou-se à frente dela, cruzando os braços. Ele observou-a. Hazel estava no centro da sala. Olhou para o local vazio no escritório geral para lá das paredes de vidro. A sua antiga secretária. Os inquilinos do Bastion estão a correr, disse Damien baixinho. Com ele desaparecido, a Zona Sul está fraturada. Estão aterrorizados. Os rumores já se estão a espalhar. Estão a dizer que eu eliminei sozinho 20 homens no escuro. Uma narrativa útil, observou Hazel. O medo é um escudo frágil, mas é um escudo, não obstante. Vai dar-te tempo para reestruturar os teus protocolos de segurança. Os meus protocolos de segurança? Repetiu Damien. Pousou o seu copo de whisky na madeira. Revisei o teu ficheiro. O verdadeiro. Aquele que o Garrett não conseguiu encontrar, mas que deixaste na minha secretária esta manhã. Hazel encontrou o seu olhar. Ela não vacilou. Disse Damien, afastando-se da secretária e dando um passo lento em direção a ela. Tu és mais do que qualificada para um cargo administrativo, senhorita Brooks. Um sorriso vago e genuíno tocou nos seus lábios. Mudou todo o seu rosto, suavizando as bordas agressivas dos seus instintos de sobrevivência. Eu digito a 200 palavras por minuto, Sr. Russo. Sou altamente eficiente. Tu és. Damien parou a 1 metro dela. O ar entre eles crepitava, espesso com uma história partilhada escrita em segredos e sangue. Olhou para a nódoa na sua mandíbula. Suavemente, deliberadamente, estendeu a mão. As suas juntas roçaram levemente na sua bochecha ilesa. Hazel não recuou. Os seus olhos fecharam-se por uma fração de segundo, inclinando-se 1 micrômetro para o seu toque. Foi uma admissão de vulnerabilidade de uma mulher que tinha passado a sua vida inteira a fortificar-se contra ela. Eu não quero mais um fantasma, disse Damien, a sua voz um ronco baixo. Eu não quero um escudo a esconder-se nas sombras. Hazel abriu os olhos. Estavam brilhantes, refletindo a luz da manhã. O que queres, Damien? Foi a primeira vez que ela usou o seu primeiro nome. Atingiu-o mais duramente do que qualquer golpe físico jamais poderia. Quero uma parceira, disse Damien, o seu olhar fixo inteiramente no dela. Quero a mulher que consertou os meus travões e aleijou os meus inimigos, sentada à mesa comigo, não atrás de uma secretária ao meu lado. Hazel olhou para ele por um longo e silencioso momento. O cinismo e a violência do seu mundo bateram contra os vidros das janelas do arranha-céus. Mas dentro da sala havia apenas a gravidade de 2 sobreviventes, finalmente a reconhecerem-se. Ela ergueu a mão suavemente, envolvendo o seu pulso, o polegar a repousar sobre o seu pulso a acelerar. Parceiros partilham os riscos, sussurrou Hazel suavemente. E partilham as recompensas. Eu sei, disse Damien, entrando no espaço dela. A distância entre eles desapareceu inteiramente. Estou disposto a assinar o contrato. Hazel sorriu. Uma coisa real e devastadora. Vou redigir a papelada. O império de Damien quase caiu porque ele não conseguia ver a força silenciosa bem à sua frente. Hazel provou que as forças mais mortíferas são muitas vezes as que nunca ouvimos chegar. Da secretária invisível, a rainha indiscutível do submundo de Chicago, a sua dinâmica mudou de um contrato unilateral para uma parceria letal e inquebrável, forjada em sangue e confiança. Se gostaste da tensão silenciosa, das perseguições táticas e do romance de combustão lenta entre Damien e Hazel, clica nesse botão de gosto e partilha este vídeo com os teus amigos. Não te esqueças de subscrever o canal para nunca perderes outra história sombria de alto risco.